Boa tarde, obrigado pelo convite para participar aí com vocês dessa entrevista, deste bate-papo, com seus ouvintes todos, entendeu? Será um grande prazer. Legal, professor. Muito bem. Bom, eu vou passar a palavra aos nossos amigos participantes para que o professor Josiel possa falar um pouquinho a respeito dos nossos dois próximos sorteios que nós iremos realizar. Professor Josiel. Opa! Muito obrigado, Fabrício. O Fabrício vai apresentar aí de uma maneira mais completa o professor Canali, mas para vocês que ouviram todas as outras palestras da Catarine e da Maria, elas falaram muito sobre todas as Olimpíadas, e o Gabriel também. Então, agora vocês vão conhecer o cara responsável por 70% ou 80% de todas as Olimpíadas do Conhecimento que vocês conhecem no Brasil. Então, se essas garotas, esses meninos conseguiram chegar, é porque temos um professor canalha aí para abrir as portas, mas eu vou deixar para o Fabrício falar mais completamente dele. Pessoal, a gente vai fazer agora uma coisa muito importante, vou pedir para o professor João Canali nos ajudar. Nós vamos fazer um sorteio de uma forma, foi a forma mais simples que a gente conseguiu, para nós podermos sortear um prêmio que é uma doação de alguns professores. Alguns não quiseram dizer seu nome, mas outros eu vou ter, eu vou deixar para vocês claro, enfim, a generosidade desse professor. O professor Pinheiro, o nosso pró-reitor de pesquisa do IFAM, ele foi um dos grandes colaboradores desse prêmio que a gente vai doar para vocês. Professor Fabrício também ajudou muito, professor Elise, professor Allen, deram uma grande contribuição para a gente poder doar esse prêmio para vocês. O drone é de muito boa qualidade, pessoal, de 1 a 10, acho que eu daria um 7, 8 para ele, é muito bom. Então vamos fazer assim, o professor João Canali vai me dizer 2 números. Por que 2 números, pessoal? Porque pode ser que um dos números a gente contate a pessoa e ela não responda, a gente vai dar um tempo aí para ela responder. Então, professor Canali, primeiro o senhor me diz, por favor, 2 números de 2 a 350. Vou pedir para alguém digitar esses 2 números aqui no chat para ficar registrado. Aleatoriamente, professor, por favor. Ok. Pois não, 125 é o primeiro número. Olha aí, 125. Segundo número, 312. Olha aí. O primeiro número que a gente vai verificar até o final da palestra do professor João Canali é o número 125. Vamos verificar quem é a pessoa que está registrada nesse último link da frequência que vamos lançar durante a palestra do professor Canali, e ela vai ter a sorte de ganhar esse prêmio incrível, esse drone. Vamos enviar para sua casa, pessoal. Depois a gente contata e pede endereço e tudo mais. Professor, a outra coisa precisamos que o senhor nos dê também entre 2 e 350, 6 números. Por que 6 números, pessoal? É que esse último prêmio é uma passagem ida e volta de Manaus a qualquer cidade do Brasil para participar de um evento científico. Isso vai ter uma duração média de 1 ano, um pouco mais, porque vai depender do fim da pandemia. Porém, esse incentivo, a gente, por questões legais, não consegue expandir a pessoas que não façam da parte da comunidade do IFAM, sejam professores, servidores ou alunos. Por isso, nesse caso, eu vou pedir 6 números, professor, porque dentre essa lista de frequência, a gente vai ter que encontrar dentro desses 6 números o primeiro que for alguém da comunidade do IFAM. Se for um aluno, a gente vai conseguir detectar pelo número da matrícula. Se for um professor, a gente consegue também detectar, ou um servidor. Então, também entre 2 e 350, preferencialmente nenhum desses 2 números que você já falou, que foi o 125 e 312. Me diga, por favor, 6 números para eu deixar aqui e depois a gente contata esse sortudo ganhador. Pois não, agora são vários números, agora fica mais fácil. Vamos dar mais chance aí, né? Então, primeiro número, 51. 51. Próximo número, 89. 89. Terceiro número, 181. 181. Próximo. Quarto número, 225. 225. Quinto número. Isso. Quinto número. Falhou, não ouvi, Sexto. professor.
Perdão, eu não ouvi o quinto número, professor. Acho que deu uma pequena falhada. 299. 299. 299. O próximo, o último número? Número 331. 331. Então, 51, 89, 181, 225, 299 e 331. Se por um acaso, Isso. dentro desses 6 números, não tiver ninguém da comunidade fã, a gente volta no final e pede ao professor João Canali para dar uma ajuda. Mas, repetindo, Ok, boa sorte a todos. o primeiro na sequência, que for da comunidade fã, vai ganhar a passagem. Professor João Canali, Combinado. é com vocês. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, professor Josiel. Então, eu vou falar um pouquinho, senhores, para vocês a respeito da trajetória do nosso palestrante. Em respeito à sua produção científica, ele publicou tantos artigos e tantos capítulos de livro que, de um modo geral, fica difícil falar de todos eles, o qual foi o mais relevante e etc. Esse cara é doutor em astronomia pela USP, tem uma dedicação ímpar ao ensino da astronáutica e astronomia. Só para vocês terem uma ideia, ele, em 1998, idealizou a Olimpíada Brasileira de Astronomia, da qual é coordenador até os dias de hoje. Ele entende de foguete como ninguém. Quem já foi à Barra de Piraí, no Rio de Janeiro, com certeza se divertiu e aprendeu muito na Mostra Brasileira de Foguete. É um grande incentivador da ciência, é o responsável por fundar a Olimpíada Latino-Americana de Astronáutica e Astronomia. Portanto, este é o professor Dr. João Batista Garcia Canali. A sua palestra traz como tema a importância da OBA MobFog no ensino de ciências exatas. Portanto, a você que está aí do outro lado da telinha, aproveita o nosso chat e participa interagindo conosco, registrando sua pergunta. E para darmos início à nossa apresentação, eu passo a palavra ao nosso palestrante, professor João Canali. Fique à vontade, professor. Boa palestra. Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite, tá? E é um prazer estar falando com vocês, especialmente nessa semana, exatamente hoje, dia 21, pois ontem, dia 20 de julho, comemoramos 51 anos do primeiro pouso do homem na Lua. Então, estamos numa semana, assim, eu acho que de comemorações, né? Mais um aniversário aí de um feito histórico e impressionante da humanidade, né? Que foi o primeiro pouso de um ser humano na Lua. Mas não queremos que a história pare por aí, mas que a Lua seja, né, reconquistada, digamos assim, e que brasileiros tenham participações nessa reconquista, vamos chamar essa assim, né? Mas que, claro, que não pare por aí, né, as nossas aventuras espaciais, pois Marte está ali nos esperando e já tem companhias, né, preparando os seus foguetes para chegar até lá. E a bordo poderá estar alguns dos nossos brasileiros, alguns dos nossos alunos, que hoje estão aí sonhando com uma carreira na aeroespacial, tá? Ou na astronomia, como veremos. Mas obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, né, com todos os seus ouvintes, sobre uma longa história da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e seus eventos dela decorrentes, tá? Só corrigindo, na verdade, eu não fundei a OBA, mas foi um professor de física formado aqui no ITA, de São José dos Campos, enquanto dava aula no sistema elite de ensino em Belém do Pará, que organizou pela primeira vez a OBA, e ao final do ano, quando ele então ia à Olimpíada Internacional na Rússia, descobriu que tinha aqui também um professor de astronomia, e aí entrou em contato com a Sociedade Astronômica Brasileira, que falou, vai falar com o Canali, pois ele é atualmente o presidente da Comissão de Ensino da Sociedade Astronômica Brasileira, né? E, então, foi daí que eu me juntei à comitiva, vamos chamar assim, né, da primeira participação do Brasil numa Olimpíada Internacional. Claro, achei a ideia toda muito boa, obviamente, né? E a partir de 99, então, já organizamos
no âmbito da Sociedade Astronômica Brasileira, a segunda OBA, mas com a parceria ainda do Bagual, inclusive. Bagual, exatamente. Depois ele fundou a Olimpíada de Biologia, de Geografia, de Economia. É um sujeito muito atirado, adora muito as atividades de popularização. Tá? Mas deixa eu compartilhar aqui um pouquinho da nossa história, então, da OBA e da Mobifog, que o Fabrício mencionou. Tá? Bem, tem muita história, né? Mas eu tive que reduzir aqui para caber aí nos 45 minutos e tal, né? Para sobrar um tempo para vocês perguntarem algumas coisas também, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer compartilhamento direitinho. Compartilhar uma tela, vamos compartilhar o áudio aqui. Vamos... Aparentemente está indo tudo bem. Deixa eu ver aí. Opa, deixa eu voltar lá para o comecinho. Vamos pegar, por que eu estava dando uma testada aqui? Pronto, agora sim, estamos aí. Então vamos falar rapidamente sobre um pouco da história da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Mostra Brasileira de Foguete, mas a gente vai ter que passar rapidamente por outros eventos, né, que são decorrentes da OBA. Bem, complementando aí um pouquinho do histórico que o Fabrício me teceu sobre a minha pessoa, então eu sou formado em física. Bem, a maioria dos astrônomos no Brasil são formados em física, tá? Fiz licenciatura e bacharelado na Faculdade Oswaldo Cruz, em São Paulo, e depois, devido ao meu interesse pela astronomia, né, evolução estelar, aquela coisa toda, aí fui fazer o mestrado e acabei fazendo doutorado também, na Universidade de São Paulo, no Instituto Astronômico e Geofísico, que assim se chamava quando eu lá estava. E depois que vim para o Rio de Janeiro, passei no concurso público, arrumei emprego, isso é legal, né? Daí, 2 anos que estava aqui, fui para um pós-doutoramento na Inglaterra, né? Porém, desde os meus tempos de graduação, já estava lá como monitor, né? Na época de graduação, e depois... Quando terminei a faculdade, continuei dando aulas de laboratório, depois de exercícios, depois de teoria. Ou seja, eu sempre gostei muito da atividade docente. Então, por vários anos, consegui levar em paralelo as atividades de pesquisa, né, e de ensino. Mas aí, quando em 98, 99, fundamos a UBA, e isso daí começou a demandar tanto da minha dedicação, e eu tive que me decidir, né? Se tentava fazer as duas coisas, mas nenhuma das duas ia ficar algo que prestasse, né? Então eu me decidi, além das aulas da universidade que a gente tem que dar, orientar aluno, aquela coisa toda, né? Participar da administração, né? Me dediquei então a organizar a astronomia, né? A Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Na verdade, começou como Olimpíada de Astronomia, tá? E depois de 5 anos é que a gente já ampliou e com a parceria feita com a Agência Espacial Brasileira e incluímos a astronáutica, tá? Mas antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, de onde estou falando para vocês, trabalhei na Faculdade Oswaldo Cruz, como mencionei, depois na PUC de São Paulo, depois de lá vim aqui para o Rio de Janeiro. Mas é claro que isso foi quando eu já estava na faculdade, né? Antes de ir para a faculdade, o que você fez, canalha? Bem, eu fui auxiliar de vendas, office boy, entregador de jornal, e antes disso, na roça, ajudava meu pai a arrancar um pouco de amendoim, pegar um pouco de algodão, essas coisas, tá bom? Bem, mas não faço... ele mencionou, né, que eu colaborei na fundação da Olimpíada Latino-Americana. A gente achou tão legal a OBA, vamos expandir essa OBA para todos os países da América do Sul, né? E assim conseguimos convencer os colegas aí da América do Sul a termos uma Olimpíada Latino-Americana, né? Com a condição que, claro, o país tenha a sua Olimpíada Nacional, né? Depois fundamos também a Mostra Brasileira de Foguete, vou falar sobre ela um pouquinho ao final, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre todas essas coisas aí, rapidinho, né? Pois, afinal, temos 22 anos de história, né, para contar e numa hora fica difícil, né? Ok? Mas não faço a UBA sozinho, obviamente, temos grandes amigos nos ajudando nessa tarefa. Então, na parte de astronomia, temos todos esses colegas astrônomos, né?
do Observatório Nacional, do Federal de São Carlos, da Universidade Paulista, né, do Etapa também. E na parte de astronáutica, temos 5 engenheiros aí da Agência Espacial Brasileira, 3, né, do Instituto de Aeronáutica e Espaço, 2 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aliás, eu vou entrevistar numa live o José Bezerra aqui na sexta-feira. Sexta-feira, 14h, pessoal. José Bezerra Pessoa Filho, lá do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Vamos estar falando sobre a conquista e a reconquista do espaço. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da conquista do espaço, assista a nossa live sexta-feira agora com José Bezerra Pessoa Filho. Mas quem carrega o piano mesmo são as nossas secretárias, né? Gisele, Pâmela, Marcela, o Thales, o Júlio, né? Mas os planetaristas, Bruna e Leandro, entendeu? A gente tem 2 planetários, então, Bruna e Leandro gerenciam os planetários, mais uma equipe enorme de 20 alunos que levam esses planetários para eventos em qualquer lugar do Brasil e principalmente para as escolas aqui do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, estados vizinhos, né? Mas em eventos, aí botamos no avião e vamos para os eventos aí no Brasil todo. Mas os nossos heróis mesmo, de verdade, são os professores, sim, aqueles que estão lá nas escolas, preparando os alunos, incentivando os alunos a participarem da OBA, da OBF, da OBQ, da OBM, de todas as Olimpíadas brasileiras, né, que temos. E olha que temos cerca de 30 Olimpíadas de conhecimento no Brasil. Sim, então, professor, alguma delas você vai, né, proporcionar aos seus alunos que participem delas, para que esses alunos descubram os seus talentos, o que eles gostam mesmo de fazer, o que eles fazem com grande facilidade, né? E a cada professor, então, inscrito, representa uma escola, portanto, que é o nosso professor representante da OBA na escola. É claro que ele também não faz isso sozinho, né? Por isso, ele juntou, no ano passado, quase 60 mil professores que aplicaram a prova, corrigiram, claro, treinaram os alunos e, claro, fizeram a cerimônia de premiação dos alunos, né? São professores que chamamos de professores de P maiúsculo. Por quê, canalha? Porque é o professor que trabalha muito mais pelo mesmo salário. Para dar o quê? Condições aos alunos de participarem das Olimpíadas, em especial da OBA e da MOVFOG, da Mostra Brasileira de Foguete, que obviamente dá um bocado de trabalho, porque tem que fazer foguete, lançar foguete, isso não ocorre na sala de aula, né? Mas vamos passando aqui. Esse é o cartaz da OBA desse ano, que teria sido feito em 15 de maio. Mas, infelizmente, essa pandemia atrapalhou a nossa vida. E agora estamos com data ainda a ser marcada. Se as escolas voltarem, por exemplo, lá para setembro, então a gente daria setembro tudo para a escola participar, treinar os seus alunos, organizar, né, as suas equipes, no setembro, outubro também, né? E aí, lá meados de novembro, a gente faria a prova da OBA e seria a data limite para as escolas lançarem foguete, né? Mas estamos aguardando aí o desenrolar dessa pandemia, que não acaba mais, né? Mas em alguns lugares está decaindo, aquela coisa toda, em outros está crescendo, tá meio bagunçado, né? Mas vamos torcer que, menos de setembro, alguns estados, pelo menos, já estejam iniciando as suas aulas presenciais, embora muitas das escolas privadas já estejam quase que desde o começo da pandemia dando as aulas virtualmente, né? E alguns estados, inclusive, estão dando também aulas na sua rede estadual de forma online. E alguns municípios também transformaram suas aulas, né, durante a pandemia em aulas virtuais. Enfim, uma boa parte também está tendo aulas, né? Uma outra parte, infelizmente, não, mas espero que essa pandemia passe logo e por volta de setembro, né? Quem sabe, né? Quem sabe as coisas estejam voltando ao normal. Mas vamos continuar, pessoal. A OBA tem uma única fase. Se você não participa da OBA, aqui vai a regra principal. Só tem uma fase. Professor, por que a OBA só tem uma fase, se as outras têm 2, 3 fases? Porque se você não foi para a segunda fase, significa que você foi reprovado na primeira. Ninguém gosta de ser reprovado, é ou não é?
Ainda mais numa Olimpíada, que você nem é obrigado a participar, você vai lá como voluntário, se prepara, o professor também é voluntário, prepara você, aí você vai lá, não, você foi reprovado, você não vai para a segunda fase. Isso não pega bem, no nosso entender, entendeu? Além do que, demanda mais trabalho do professor, que de alguma maneira vai ter que continuar treinando alunos na segunda fase, levar alunos para um outro lugar para fazer prova. E ainda às vezes tem terceira fase. Meu Deus do céu, que trabalhão que dá. E a gente sabe que o professor já tem muito trabalho, ainda mais pelo pouco salário que ele tem, né? Então vamos dar só um pouquinho mais de trabalho para o professor, uma fase só. E a partir daí, claro, a gente distribui as medalhas e manda certificado para todo mundo, né? Mas é claro que não pode ser a mesma prova para alunos do primeiro ano, do ensino fundamental, aos do último, do ensino médio. Por isso a gente tem 4 níveis, sim, como está aí, né? Então, nível 1 para os alunos do primeiro, segundo, terceiro aninho. Nível 2, alunos do quarto e quinto ano. Nível 3, alunos do sexto ou nono ano. E o ensino médio, nível 4. Então, cada um desses 4 níveis tem uma mesma prova, né? Apesar de, claro, professor do nível 3, sexto ano, coitadinho, né? Do nono ano tem mais conhecimento, sabemos disso, né? Tem um pouco mais de vantagem ao aluno do nono ano. Mas, pessoal, não vamos fazer 2 fases, não, né? É muito mais trabalho ao professor e para nós também, é claro, né? Então, vamos em frente aqui. Apesar de não ter na sua escola um professor de astronomia, ou raramente, muito raramente, ter um professor de astronomia e nenhum professor de astronáutica, porque o Brasil só tem um astronauta e que não está dando aula, está lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, que é o Marco Ponte. Então, mesmo não tendo quase astrônomos, nenhum dando aula e nenhum astronauta dando aula, estas ciências atraem muito a atenção dos alunos. Tanto é que começamos lá em 98 com cerca de 500 alunos, para você ter uma ideia. E depois isso foi crescendo até 2008, quando atingimos 450 mil alunos. Ficamos felizes da vida. Mas aí, 2009, foi um ano muito especial. Comemoramos os 400 anos do primeiro uso astronômico de uma luneta por Galileu Galilei. No mundo inteiro foi comemorado, então, o Ano Internacional da Astronomia. E aí conseguimos muita grana lá do CNPq, fizemos uma divulgação mais ampla, compramos 20 mil lunetas, mandamos para a escola, fizemos impressão de livros, de revista, começamos os encontros regionais de astronomia, ou seja, fizemos um auê danado e dobramos o número de alunos participantes, batemos o recorde. Foram, naquele ano de 2009, 860 mil alunos. Depois disso, reparem que 2010, 2011, 2012, ficou mais ou menos 800 mil alunos por ano. Até que 2019, batemos finalmente o nosso próprio recorde. E veja lá no canto superior direito, 884.979 alunos participaram da OBA de 2019. Estávamos crentes, torcendo para que em 2020 chegássemos ao nosso primeiro 1 milhão de alunos. Mas com essa pandemia, acho que o nosso sonho vai ter que ser postergado aí para 2021, né? Mas se é uma Olimpíada, como todo mundo sabe, alguém tem que ganhar medalhas, é ou não é? Todo mundo sabe que lá nos esportivos só 3 pessoas ganham medalhas, é ou não é? Né? Mas para um professor, o sonho de todo professor é que todo aluno se torne um campeão. Sim, esse é o sonho de todo professor. Né? Que batalha, dá aula, etc., provas, exercício, faz isso, faz aquilo, né? Esse é o sonho de todo bom professor. Que todo aluno, né, se torne um campeão na sua vida, tenha sucesso nos seus sonhos, etc. e tal, né? Então não tem sentido a gente entregar 3 medalhas em 880 mil alunos. Nem 300, que não seriam nada. Nem 3 mil, que seria muito pouco. Mas nem 30 mil, que seria muito pouco também. Quanto não, professor? Bem, já te conto. Guarda aí. Certificado foi 1 para cada aluno. E não foi aqui no computador, não. Foi pelo correio. Foi lá para a tua escola, prontinho, com o seu nome já impresso. Se ganhou medalha, embaixo do seu nome estava escrito a medalha que você ganhou, entendeu?
papelzinho grosso, colorido, prontinho, vai ser entregue na mão dos alunos. O professor ganhou também, o diretor ganhou também, a escola ganhou também, todo mundo ganha o certificado aqui da OBA, tá? E esse ano vai ser esse daqui, ó, assinado pelo presidente da Agência Espacial Brasileira, pelo presidente da Sociedade Astronômica Brasileira e por este que vos fala. Então vamos voltar aqui às medalhas. Quantas que são distribuídas, professor Canali, já que não são 3, não são 300, não são 3 mil, não são 30 mil? São quantas, então? São como essas, que para 2023 estão aí o desenho, mas estão aqui também, tá? Já temos modelos físicos aqui, já estão sendo feitas, aliás, 15 mil já foram entregues, já pagamos, inclusive, né? Mas, professor, quantas que são distribuídas, afinal de contas? 50 mil medalhas, 50 mil medalhas. Aqui está um gráfico do número de medalhas que a gente foi distribuindo por ano. Só falta de 2019 ali que não colocamos, mas foram 50 mil também. E 2020, professor, 50 mil também. Então, 2018, 2019, 2020, 50 mil medalhas em cada ano. Antes disso, conforme o dinheiro foi minguando, né? Era menos dinheiro, a gente 40 mil, 30 mil, etc. e tal, né? Mas nos últimos 3 anos, 50 mil medalhas. Isso significa 5% dos alunos, aproximadamente, ganham uma medalha. E quem não gosta de ganhar medalha? É ou não é? Eu gosto. Bem, nunca ganhei nenhuma, mas eu adoro, né? Bem, doar uma medalha também é legal, né? E aposto que se você ganhou alguma medalha, sempre que você se lembra disso, sempre que você fala sobre isso, você bota um sorrisão na cara. É ou não é? Ei, ganhei uma medalha, ganhei um troféu, etc. e tal. Pois é, na educação, a motivação é muito importante. Se você está motivado naquela ciência, você estuda muito mais do que o professor está falando em sala de aula, você estuda até a matéria que ele ainda vai dar, você olha muito mais site, você olha mais livro, você faz mais exercício, porque você está motivado, você quer estudar aquilo, você quer aprender aquilo por alguma finalidade, né? Então, a motivação é muito importante. Qual é o efeito que uma medalha faz no peito de uma criança? Ninguém pode medir isso, mas mal não faz, com certeza, é ou não é? Só vai fazer bem. Quem ganhou a medalha fica feliz. O pai e a mãe ficam felizes. Mais 4 avós que ficam felizes. Mais todos os professores da escola que ficam felizes, porque, afinal de contas, o sucesso do aluno não deixa de refletir o sucesso do ensino que está sendo praticado na escola. Fica, até o secretário municipal, estadual de educação fica feliz. O prefeito fica feliz. Mas quanta gente está ficando feliz, então? E são 50 mil vezes tudo isso aí que eu falei, né? 2 pais, 4 avós, mais os irmãos, mais os tios, mais coleguinhas, mais namorado, não sei o quê. Então, é um círculo, assim, virtuoso, né? Onde essa medalha vai estimular muito mais gente a continuar estudando. E quem estuda está sempre ganhando. Não importa, no fundo, se você ganhou uma medalha ou não, mas se você estudou, você já é um ganhador. Sim, porque você está melhor preparado do que o outro, que não estudou nada, ou não participou de uma Olimpíada. Então, ele estudou menos que você, com certeza. Então, você já é um ganhador. Porque o seu currículo vitae, meu amigo, está enriquecido. Tem uma linha a mais lá. Participou de uma Olimpíada. E se ganhou uma medalha ainda, meu Deus do céu, né? Aí é que as portas do universo vão se abrir para você. Mas vamos em frente aqui, que o tempo é curto. É claro que a gente participa de Olimpíadas internacionais. O governo federal nos dá um pouco do dinheiro que a gente recebe, né, para organizar a OBA e outros eventos. Mas, em contrapartida, fala, não, além de organizar a Olimpíada Nacional, vocês têm que participar de uma Olimpíada Internacional. Então, a gente tem que pegar os melhores alunos do ensino médio, todos que têm nota acima de 7, alunos do 9º ano que têm nota acima de 9, chamamos todos esses. Olha, vocês querem participar de um processo adicional para formar as equipes internacionais? Ah, queremos. Então, se inscrevam num certo site, vamos fazer 3 provas online,
No ano passado foram quase 5 mil alunos que fizeram essas 3 provas online. Daí, os 200 melhores são chamados para uma prova presencial, ou melhor, uma bateria de provas presenciais, né? Lá em Barra do Piraí. Aí, esses 200, pegamos 40. E eles estão em treinamento até hoje, para você ter uma ideia. Mas antes da pandemia, eles eram reunidos 2 vezes mais, de uma semana, cada reunião, esses 40. E aí, prova, mais aula, mais laboratório disso, daquilo, manuseio, telescópio, construção de foguete, lançamento de foguete, né, planetário, observação do céu. Ou seja, uma semana de treinamento intenso, né? E provas. E ao final do segundo é que eram selecionados, então, 2 equipes. Uma para representar o Brasil na International Olympiada of Astronomy and Astrophysics, a IOAA, da qual participamos desde a fundação. Até fizemos uma aqui no Brasil em 2012, aqui no Rio de Janeiro. Aqui está a foto da equipe brasileira, lá em 2019, na Hungria. Sim, está ali a nossa equipe segurando a bandeira, tá? Do lado estão os professores, tá? 2 que tem que ir obrigatoriamente, outros 2 que foram, né, acompanhando alunos, tá bom? Na Hungria. E sempre voltamos de lá com 5 medalhas. Tudo bem que nenhuma é de ouro, mas de prata e de bronze, menção honrosa, a gente sempre ganha, entendeu? Porque a nossa preparação é bem intensa. Mas é claro, você vai competir com coreano, japonês, chinês, indiano, russo, meu Deus do céu. Aí fica difícil, 40 e tantos países participando lá, é difícil pegar uma medalha de ouro, porque às vezes são 9, 10 medalhas de ouro para 250 participantes. É meio difícil, né? Aqui está uma tabelinha com todas as medalhas que a gente já obteve. Pode ver que não tem nenhuma de ouro, mas de prata, bronze, menção honrosa, somada sempre dá 5. Olha aí, a penúltima coluna direita. Sempre 5. Tá bom? Mas fundamos, como mencionei em algum instante, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, para ajudar os nossos colegas, países da América do Sul, América Central, né, de língua espanhola, a terem as suas Olimpíadas, né, de Astronomia e Astronáutica. Concordaram, fundamos a Olimpíada Latino-Americana e, nesse ano que passou, ela foi no México pela primeira vez. A primeira foi no Brasil, a terceira foi no Brasil, acho que, bem, não sei mais. Já fizemos 3 delas aqui no Brasil. No ano passado, foi no México. Olha as medalhas que estão no peito desses garotos e garota. Tem 4 com tirinha dourada, não tem? Sim, foi assim em 2019, foi assim em 2018, foi assim em 2017. 4 medalhas de ouro e 1 de prata. E sempre tem que ter os 2 gêneros na equipe, nas equipes que participam da Latino-Americana, tá bom? É uma regra da Olimpíada Latino-Americana. Não pode ser só de menina, não pode ser só de menino, tá bom? Isso é legal, porque obriga a ter sempre os 2 gêneros presentes. Na internacional não tem essa regra, mas nós nos impusemos essa regra. Então, nossa equipe é sempre com os 2 gêneros também. Tá? Não está ali do ano passado, mas foram 4 de ouro, né, e 1 de prata, para você ter uma ideia. Né? E geralmente são várias de ouro, então, em comparação aos colegas países, América do Sul, América Central, o Brasil está sempre muito, muito, muito bem classificado, tá bom? Tá aí, as 2 equipes que no começo de 2019 foram recebidas pelo ministro astronauta Marcos Pontes, que, em geral, dá grande apoio à popularização das ciências, etc. e tal, participou em diversos eventos conosco, né, estimulando jovens como esses, do Brasil inteiro, a entrarem nas ciências, serem cientistas, sim, entendeu? Por exemplo, então, um dos eventos decorrentes da UBA, que eu já falei 2, é ou não é? Falei da Olimpíada Internacional, já falei da Olimpíada Latino-Americana. São decorrentes da UBA, mas temos um terceiro, que é a seleção de alunos que bem responderam às perguntas de astronáutica, porque são 7 perguntas de astronomia e 3 de astronáutica. Então, os alunos que melhor dão as respostas às 3 perguntas de astronáuticas são convidados para um evento chamado Jornada Espacial. Como que se faz isso, professor? A gente pega as provas que os professores mandam, separa por estado, alunos do ensino médio, tá? Em ordem crescente de nota, por estado. Um monte, 27 pilhas de prova, né?
Aí vem 2 engenheiros da Agência Espacial Brasileira, corrige as melhores provas de cada estado, e aí pega as melhores provas de cada estado. Uma de cada estado, depois tenta pegar uma segunda de cada estado, e assim por diante. Em geral, temos 60 a 90 alunos para essa jornada espacial, junto com seus professores, junto com os professores. E ficam uma semana em São José dos Campos, visitando o quê? O INPE, por exemplo, onde está esse foguete VS-40, deitado, né? E visitam no INPE, claro, o Laboratório de Integração e Teste, o LIT, onde se testa foguete, se testa carro, se testa avião, se testa satélite, né? Claro, principalmente satélite, né? Visitamos vários outros laboratórios lá do INPE, né? Visitamos o Memorial Aeroespacial Brasileiro, onde estão os foguetes, né, que foram usados na estrutura, testes de engenharia, aquela coisa toda. Então, sempre você tem o foguete tamanho original. Então, eles estão no Memorial Aeroespacial Brasileiro, né? Assiste palestras, obviamente, com o reitor palestras com engenheiros aeroespaciais que constroem foguetes, satélites, nanosatélites, entendeu? Fazem oficinas de foguete, astronomia, lançam foguete, visitam lá o Parque de Ciências, que tem em São José dos Campos, ou seja, uma semana da qual eles vão ter uma ampla visão de que tudo que o Brasil faz em termos espaciais. Mas, professor, coitado do professor lá na escola, que não é formado em astronomia, não é formado em astronáutica, e tem que levar os seus alunos a participarem de uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Sabemos que a maioria são formados em geografia, biologia, ciências, história, pedagogia, alguns de física também, né? De química, de matemática. Ou seja, não são formados em astronomia, né? Então, apesar dos materiais que a gente envia às escolas, dos filmes que a gente faz, ensinando, né? O professor, né? Fazer algumas atividades práticas para o ensino de astronomia, ensinando a fazer foguete, de vários tipos, etc. e tal. A gente, em 2009, Ano Internacional da Astronomia, iniciamos os nossos encontros regionais de ensino de astronomia. Então, onde vamos com um caminhão de material, que fica quase todo esse caminhão de material com os professores, que são convocados pelas secretarias municipais ou estaduais de educação e ficam 3 dias conosco, manhã, tarde e começo da noite. Aí fazem oficinas de foguete, usam um planetário, fazem maquete de sistema solar, fazem relógio de sol, desenham estações do ano, né? Com uma bola de isopor e uma lâmpada, explica fase da lua, eclipse, solstício, equinócio, tudo que é astronomia básica, você consegue explicar com isso daí, né? Então, são uma palestra apenas e várias oficinas, cujo material a gente leva, o professor usa, aprende a usar e fica com ele assim que a gente sai. Então, somos heréis. Fizemos já 78 deles, pra você ter uma ideia. Esse ano fizemos só um, que foi em fevereiro, em Belo Horizonte, né? Havia outros marcados para vários lugares do país, mas devido à pandemia foram cancelados, né? Dentre essas atividades práticas que a gente recomendava e recomendamos ao professor que faça, recomendávamos no passado que ele fizesse um foguete com os alunos, né? Foguete é legal, astronauta, não sei o quê, mas a gente viu que os alunos se interessavam tanto por foguete que criamos a Olimpíada Brasileira de Foguetes, é assim que ela se chamava no começo. Depois tivemos que mudar o nome para Mostra Brasileira de Foguetes. Sim, foguetes, como esse daqui, por exemplo, né? É uma versão antiga, já tem uma versão mais sofisticada dele e tal, né? Esse para alunos do 6º ou 9º ano, observe que na base de lançamento, do lado de lá, tem um bico de encher pneu de bicicleta, onde você acopla uma bomba de encher pneu de bicicleta, bombeia isso daí até você não aguentar mais. Se tiver um pouquinho de água dentro do foguete, meu irmão, quando você puxar aquele gatilho que está pelo barbante ali, essa água que está lá dentro, sob a pressão do ar, né, que está no resto da garrafa, quando você puxa o gatilho, o foguete sai expelindo essa água para trás, obviamente. E como reação, o foguete vai para frente. Lei da ação e reação de Isaac Newton. É exatamente a mesma lei que leva os foguetes lá na Lua, na Estação Espacial Internacional. Para os alunos do 6º ou 9º ano, que certamente conseguem fazer tudo isso tranquilamente, né?
Aluno do ensino médio, é o mesmo foguete. Só que na base você faz uma pequena mudança e o propelente é que é diferente. Sim, porque ao invés de água e ar comprimido, você vai fazer uma mistura de vinagre, vinagre, você põe na salada, e bicarbonato de sódio, que está até no fermento em pó, que você põe no bolo. Mas você nunca come os dois juntos, porque gera um gás danado quando colocados em contato. Esse gás é que pressuriza o foguete. Da mesma maneira, puxou o gatilho, toda essa mistura líquida é ejetada para trás, é a ação. Como reação, o foguete vai para frente, é claro. Professor, por que o foguete está deitado aí, não está para cima? Por que eu vou lançar um foguete para cima, se é num ambiente escolar, você quer cair na cabeça dos alunos? É claro que não, né? Dá para medir o quê? Se lança para cima e cai na sua cabeça. Não dá para medir nada, né? Então, como é que eu vou fazer uma Olimpíada lançando um negócio para cima, perigoso? Porque cai como um tijolo, né? Então, a gente lança obliquamente, 45 graus, é o ângulo que permite ele ir mais longe. Daí é só medir a distância, de onde ele saiu até onde ele chegou, né? Professor, e os pequenininhos lá do primeiro ano também podem fazer foguete do nível 1 e foguete do nível 2, tá? Depois eu mostro aqui no final os diferentes tipos de foguete, se quiserem, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo desse foguete aí que eu mostrei, né? Que a gente ensina o professor a fazer o foguete, fazer a base e fazer o lançamento. E tomar cuidado das condições de segurança, é óbvio, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é no campo de futebol de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Fizemos uma oficina de construir foguete. Tá aí, contagem regressiva. E lá vai o foguete, atravessando um campo de futebol, para você ter uma ideia. Então, não pode ser lançado na quadra de esporte, né, do colégio. Tem que ter, no mínimo, um campo de futebol, um pasto, uma área verde enorme, ninguém lá onde vai cair o foguete. Segurança em primeiro lugar, né? Você se diverte, é desafiado a lançar o foguete mais longe, né? Mas tem que fazer com segurança, tá bom? Pois é, então aqui é só um pequeno exemplo, de que a distância é grande e funciona, só pressurizar. Tá bom, já sei, você quer ver de novo? Vai, vou mostrar de novo aqui. Tem contagem regressiva. 3, 2, 1, puxou o gatilho. Tá aí, ó. O ar pressurizado expulsa a água e reação, o foguete vai para frente. Pois é. E agora no ensino médio, professor, como é que funciona o foguete? É o mesmo foguete, a mesma base. A base modifica um negocinho de nada, só que você tem que colocar uma quantidade de vinagre e bicarbonato que você tem que descobrir qual a melhor proporção, junto com o seu professor de química, né? Então, aqui está em câmera lenta, não tem som, tá? Lá no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí, onde a gente realiza as nossas jornadas de foguete. Vou soltar aqui o nosso foguete, está em câmera lenta. Repara que a equipe está toda paramentada ali com capinha, né, de chuva, em câmera lenta, mudou a base, puxou o barbante, está lá. O foguete ejetou todo o líquido que estava lá dentro, como uma ação e como uma reação. Ele foi lá, 100, 200, 300, 363 metros. Você não ouviu? Pensou que eu me enganei? Não, eu não me enganei. 363 metros. É o recorde nacional, tá? Sim, batido por um aluno da cidade de Sorocaba, que viu o astronauta entregando medalhas para um coleguinha dele lá no colégio. Também quero ganhar uma medalha, também quero ganhar uma medalha. Aí o professor falou, então faça foguete. Ele começou a fazer foguete, foguete, cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe, até que no ano passado ele conseguiu bater o recorde nacional, que estava parado em 333 metros, e o dele foi 30 metros na frente. E Henrique Duarte, nosso recordista nacional em foguete de garrafa PET do nível 4. Ok? Quantos alunos participaram dessa Olimpíada de Foguete, que chama Mostra Brasileiro de Foguete? Está ali, ó, a evolução ao longo dos anos, desde 2008. No ano passado, 154 mil alunos fizeram esses foguetes.
Você não ouviu direito? Vou repetir. 154 mil alunos fizeram foguete no Brasil e lançaram. E o professor mandou o nome para nós, porque ele mediu a distância que o foguete voou. E para cada aluno a gente mandou, é claro, um certificado. Para o professor que organizou também. Aqui a gente estava somando, né, os alunos aí, ao longo de todos os anos. Chegamos a quase 1 milhão de alunos acumuladamente, entendeu? Quantas escolas participaram no ano passado? Quase 3 mil escolas com equipes construindo foguete, lançando foguete. Mas é muita escola, né, professor? Sabe por quê? Porque construir e lançar foguete vicia. Mas é um bom vício. Porque para o seu foguete ir longe, você vai ter que fazer trabalho em grupo, vai fazer trabalho manual, vai ter que estudar aerodinâmica, vai estudar centro de massa, ou centro de gravidade, vai ter que colar as três combinação, o peso, descobrir qual a quantidade de água que está lá dentro, você que tem que descobrir quanto vinagre, quanto bicarbonato, você que tem que descobrir. Ou seja, você vai ser um verdadeiro engenheiro aeroespacial, mesmo que seja de um foguete garrafa PET. Entendeu? Sim, e aqui estão as medalhas que serão distribuídas nesse ano. Estão aqui, já mandamos fazer. Quantas, professor? 15 mil medalhas dessas. Quantos que eu disse participaram no ano passado? 154 mil. 15 mil são quantos por cento mesmo? 10%. 10% dos alunos vão ganhar medalha. Talvez até mais, porque com essa pandemia, quando a gente organizar a Motocog no Brasil, talvez menos escolas participem. E aí, que as medalhas a gente já mandou fazer. Não tem como devolver. Então vai ser mais que 10% dos alunos sendo premiados, né? E aí a equipe campeã, até o ano passado, era só a equipe campeã da escola, do ensino médio, ou do 6º ou 9º ano, é que era convidada para vir à jornada de foguete, lá no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí. Tá? Sim, só a equipe campeã da escola. Então tinha que fazer uma competição na escola. E a equipe campeã recebeu o nosso convite. Você está convidado, professor, a vir com a sua equipe campeã para a nossa jornada de foguete. E no ano passado foram 8 turmas de jornada de foguete. Por que 8, professor? Por que não faz uma só? Porque no hotel só cabe 200 pessoas. E aí a gente enchia o hotel com 200 pessoas, e fazíamos lá uma jornada de foguete e iam embora, já com seus troféus e tudo mais. E aí chegava outra turma, mais 200 pessoas, 50 e poucas equipes. Cada equipe traz o seu foguete, traz a sua base, faz em 2 lançamentos, a gente mede a distância. Sim, agora somos nós que medimos, né? Assistem palestras, aprendem a fazer foguete, 2 tipos diferentes, que depois eu falo aqui os tipos que são, né? Ou seja, eles saem de lá sabendo muito mais do que quando chegaram. E saem com um troféu na mão. Não importa qual o resultado. Metade vai ser campeão. Tem aqui o troféu que depois eu mostro. Metade vai ser vice-campeão. Ou talvez um pouco menos que metade. E para quem deu tudo errado, que o foguete nem saiu da base, foi a 50 metros, vai sair com troféu também de menção honrosa. Tá bom? Então todo mundo volta para casa com troféu. Porque já é um campeão lá da sua escola. Foi ali, né? Mesmo que tenha dado tudo errado. Nesse momento crítico, muita agência espacial já explodiu o foguete, né? Então os alunos também têm direito a dar tudo errado, né? Então, mesmo quem tem um grande contratempo, e o foguete não vai longe, como foi lá na sua escola, ainda assim ele sai como um troféu de menção honrosa. Depois eu mostro aqui. Aqui eles estão posicionados para os seus lançamentos, para uma foto, é claro, não para o lançamento, né? Mas é bem aí, tá? Eles fazem os seus lançamentos, 10 ou 15 equipes, simultaneamente, tudo marcadinho no chão, em paralelo, preparam e lançam seus foguetes, tá? E assim que eles falam, pressurizado, contagem regressiva. A gente inicia a contagem regressiva, 3, 2, 1, lançar a escola tal, da cidade tal, etc. e tal, né? E quem que dá essas palestras lá para eles? Até o astronauta brasileiro. Vai lá distribuir os troféus, você pode ver ali ao fundo da imagem. E, claro, vai dar palestra contando como foi a vida dele, como foi a viagem à Estação Espacial Internacional, a permanência dele lá no espaço, em órbita da Terra, né? Mostrando que a gente pode sair de uma situação de dificuldade, de estudo, mas quando tem um sonho, persistir
trabalhar, estudar e fazer sempre mais do que esperam de você. É isso que dizia a mãe dele, dizia ele. Diz ele, aliás, né? Que a mãe dele dizia para ele. Se você quer realizar seu sonho, quer ser aviador, que é o que ele queria ser, né? Aviador, vai pagar aula de aviação, não tem dinheiro. Então, vai na Força Aérea, que você vai ser aviador do mesmo jeito, né? E aí, então, o que a mãe dele falou? Quer ser aviador? Então, estude, trabalhe, persista, porque você vai ter muita dificuldade pelo caminho, é claro. Mas sempre faça muito mais do que esperam de você. Seguiu os conselhos da mãe dele, deu tudo certo. Entrou para a Força Aérea, depois foi fazendo os cursos lá dentro, dedicação, estudando, trabalhando, persistindo, fazendo mais do que esperavam dele o tempo todo. Foi sendo promovido, virou líder de esquadrão de caça. O top dos na Força Aérea, né? São os caçadores, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa história, né? Mas esse pessoal que lança foguete de garrafa PET lá do 6º ou 9º ano, vai para o ensino médio, continua lançando foguete, vai para a universidade, quer lançar foguete também, está aqui. Então, o grupo de foguete da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora o foguete não é mais de garrafa PET. Não estão participando mais embaixo do Piraí, nem na escola deles. Já estão indo para o Festival Brasileiro de Mini Foguetes. Olha o tamanho do foguete que está na mão deles. Para ir para 1.000 metros, esse foguete. Tá? Daí já foram competindo na competição, então, de mini foguete do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho aqui dessa história, pessoal. Vamos ouvir, vale a pena, entendeu? São uns 2 minutinhos de filme aqui, ó. Professor Canali. Professor Canali? Oi. O áudio não está saindo. Eu mandei uma mensagem, mas o senhor não viu. Se o senhor mandar o... Sim, estou... Se o senhor mandar... Manda só o vídeo para mim por WhatsApp, que a gente coloca dentro do aplicativo. Aí o senhor continua e a gente lança antes do senhor terminar. Tá bom? Pode ser? Tá. Eu habilitei aqui para... Vamos ver aqui, é o foguete saindo agora. Isso que é mais importante, tá bom? Foi feita a ignição. E o foguete está lá, pressurizando a câmera do seu motor. E aí ele sai, vai para as nuvens, vai para 1.000 metros. E aí, é claro, a equipe toda dá pulos de alegria, né? Porque foram meses preparando esse lançamento, depois de muitos testes, etc. e tal, entendeu? Né? Muito bem. Pois é, pessoal, aqui para mim estava saindo, obviamente, né? Eu tinha habilitado aqui quando eu fiz o compartilhamento para compartilhar o som, né, do meu computador na transmissão, tá bom? Mas acho que houve algum probleminha aí nessa chegada até vocês, tá?
que eu quero mostrar é o seguinte, então, que os alunos que saem de um colégio lançando foguete de garrafa PET, vão para a universidade, vão fazer foguete já, claro, com propelente sólido, né? Já vão embarcar uma eletrônica nesse foguete, já vai colocar um medidor de altitude, vai colocar um sistema para disparar o paraquedas, vai colocar paraquedas, né? Sistema para ejetar o paraquedas, né? E concorrer a prêmios em eventos onde você vai concorrer com dezenas de outras equipes, né? Um foguete tem que chegar a um certo apogeu. Então, você tem que projetar o seu foguete para chegar numa certa altura determinada, né? E quem chegar mais perto é o campeão. E no caso da equipe do Rio de Janeiro, em 2018, eles ficaram em primeiro lugar na categoria de 1.000 metros, para você ter uma ideia. Chegaram a 1.034 metros, né? Passaram só por 34 metros. Obviamente, a motivação desses alunos continua, né? De modo que não querem mais só lançar um foguete de 1.000 metros no Brasil. Foram lançar foguetes para 3.000 metros nos Estados Unidos, numa competição chamada Spaceport America Cup, né? Que, infelizmente, vocês não vão ouvir o barulho do foguete voando, né? Então, esse é o foguete que eles lançaram. Um que saiu daquele ali de 1 metro, 1,5 metro, né? Para um foguete de 3 metros de comprimento, de altura, 20 centímetros de diâmetro, né? Um motor que eles mesmos prepararam, o propelente com açúcar, nitrato de potássio, né? Construíram tudo isso daí com fibra de vidro, ou seja, é uma senhora tecnologia, né? E foram aos Estados Unidos, é claro, né? Concorrer com equipes norte-americanas, canadenses, de outros lugares do mundo, tá? Na modalidade deles, para 3.000 metros, com motor fabricado pelos alunos, foguete fabricado pelos alunos, que tem outra modalidade, onde a equipe compra o motor e instala no foguete que eles fizeram. E a nossa equipe não. Vamos participar da modalidade onde a gente faz o foguete e o motor também, tá? Infelizmente, eles não vão ouvir o som bem. Da minha parte aqui, eu habilitei aqui que era para compartilhar o som. Então, eu vou lá para o finalzinho. Vamos ver aqui. Vamos pular umas partezinhas para dar mais tempo às perguntas. Então, aqui estamos fazendo a viagem, né? Aos Estados Unidos, alugamos casa aqui, ali e tal, né? Vou baixar o meu som aqui, né? Nos preparando para enfrentar o deserto, né? Do Novo México, Visitamos a SpaceX, ali estão um dos seus foguetes, né? Dirigimos 3.000 quilômetros para chegar ao Novo México. E aí estamos já no local de lançamento. Então, você monta o seu foguete no local de lançamento, é óbvio. Você não vai com ele montadinho. Quem vai com ele montadinho é quem mora lá perto. Os norte-americanos, os canadenses, põe o foguete quase inteirinho no carro e chega lá. A gente foi de avião, então tem que levar tudo desmontado, né? E tem que comprar o propelente lá e fazer o motor lá, obviamente. Então, a gente tem muito mais trabalho, tivemos que ir muito mais cedo para lá, né? E aí estamos levando o foguete para ser inspecionado pelo primeiro juiz. E aí ele aprova. Está tudo certo, aparentemente, para lá. Já passou, aliás, o segundo juiz. O primeiro foi na abertura, quando estava tudo aberto. O foguete estava todinho aberto. E aí ele olha cada pedacinho do seu foguete, aberto. Fomos para o local de lançamento, integramos, montamos. E aí vem o juiz e vê se o foguete integrado está ok. Autoriza. E aí você vai para o local de lançamento, uns 500 metros à frente do local onde ele foi inspecionado agora pela segunda vez. Instala na torre de lançamento. É o que está sendo feito agora. Aí o juiz falou, não, deu uma balançadinha aqui, volta, tira essa folga. Aí repetimos todo o processo. Aí no segundo dia, tipo 6 da tarde, o nosso foguete vai voar. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Antes de ir, claro, né? Fomos aqui em rádio, televisão, em vários lugares do Brasil, e aí um momento crítico, contagem regressiva para o foguete da equipe do Brasil.
6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição! E aquela felicidade, olha só, o foguete vai retinho para cima, desaparece das nossas vistas. E aí a torcida, o paraquedas tem que abrir, o paraquedas tem que abrir, o paraquedas tem que abrir, o paraquedas abriu. Mas a gente tinha 2 paraquedas, o pequeno e o grande. O grande, quando ele foi ejetado para ser aberto, pusemos pólvora demais, ele foi ejetado e quebrou a corda. E ele desceu só com o pequeno, mas ainda assim suficiente para o foguete chegar ao solo de forma de estar em condições de ser lançado novamente. E essa era uma condição necessária para você continuar concorrendo. E saímos lá dessa competição norte-americana em 3º lugar, com 2.378 metros atingido pelo nosso foguete. Então é isso que a gente quer dizer, mostrar, pessoal. Tiveram que fazer vaquinha, ralar muito, né? Correr atrás de muito patrocinador. Nada é fácil, né? Mas quando você tem os seus sonhos, eles se realizam, as pessoas te ajudam. Então, aqui é nossos agradecimentos aos nossos principais patrocinadores. Mas, claro, o pessoal ia aos Estados Unidos, tiveram muitos outros patrocinadores também, né? E com isso deixamos aqui os nossos contatos e abrimos aí para as perguntas agora sim, interromper o compartilhamento, né? E vamos ver se eu volto aqui direitinho para a nossa área de stream, né? Olá, pessoal. Aí, Fabrício. Ok, professor. Parabéns aí pela sua apresentação. É isso, muito enriquecedora mesmo, imensas contribuições. Com certeza, falar de OB e MobFog sempre tem diversos assuntos, né? E isso, de um modo geral, instiga e motiva os nossos estudantes ao longo do nosso país, visto que existem muitos conceitos físicos aplicados, né? E essas atividades práticas, eles gostam muito, né? Se debruçam, e é muito interessante, né? Eu, como professor de física, só tenho a agradecer por isso existir, né? Eu procuro praticar com os meus estudantes, né? Junto com meus colegas de trabalho do Instituto, né? E a gente está aí nessa atividade, muito interessante mesmo. Legal, professor. Então, eu peço agora o auxílio da equipe técnica para fazer a projeção das perguntas para que o professor Canali possa responder as mesmas, certo? Bom, vamos lá. A primeira pergunta, professor, é da nossa participante Célia Correia. Ela pergunta: vimos que na visão de um aluno, a medalha significa conquista e aumento de conhecimento. O que significa para o professor a conquista de uma medalha pelo seu aluno? Olha, significa um grande prazer de estar fazendo bem feito o que ele se propôs a fazer, né? Ao ver o seu aluno ganhar uma medalha, significa que ele está fazendo, o aluno está fazendo bem feito aquilo que ele foi ensinado, orientado pelo professor. Então, o sucesso do aluno, disse lá no começo, reflete o sucesso do trabalho do professor. Então, o professor fica feliz também pelo sucesso do seu aluno. Eu até gostaria de dar algumas medalhas aos professores, mas a gente não vê bem um mecanismo de fazer isso, né? Se a gente fizesse uma prova para professor, né? Quem sabe no futuro, né? Mas é isso daí, o professor que vê o seu aluno conquistar, né, troféus, medalhas, fica feliz. O aluno fica extremamente reconhecido pelo trabalho que o professor fez, entendeu? Então, a união entre os dois fica muito grande. Nós recebemos aqui uma vez uma mensagem pelo WhatsApp, depois que voltamos de um encontro regional de ensino de astronomia em Marabá, interior do Pará, do qual participaram também professores de cidades da região. Uma professora de Parauapebas mandou uma mensagem com o seguinte: professor, depois que começamos a orientar os nossos alunos a lançar foguete aqui em Parauapebas, a escola que antes era vandalizada até pelos alunos, passou a ser defendida pelos alunos. Tamanho carinho que eles começaram a ter e demonstrar para com os professores, né? Pois o aluno, quando entende a disciplina, vê que o seu professor realmente está interessado em vê-lo, entender o que está sendo ensinado, ver a física em ação ao lançar um foguete,
ver a equação da parábola, que passa, deixa de ser só fórmula. O que fala o aluno da física? Física é só fórmula, meu Deus do céu, eu fico doido. Mas não, agora não é mais só fórmula. Agora aquelas equações lá do movimento parabólico está descrevendo a trajetória do foguete dele. Ah, mas não é uma parábola perfeita, porque tem resistência do ar, vamos minimizar a resistência do ar. Ah, mas tem que balancear o foguete, tem que ter o centro de gravidade na frente do centro de pressão. Mas centro de gravidade, como é que se calcula? Ah, é com aquela fórmula que a gente aprendeu, mas agora eu vou precisar dela aqui para fazer o meu foguete funcionar, né? Centro de pressão, aerodinâmica, quanta coisa que ele está aprendendo, né? Então já teve até tese de doutorado sobre foguete, onde o professor inicialmente pediu que os alunos fizessem um mapa mental antes de começar qualquer atividade com foguete. Então, faça o seu mapa mental do que é um foguete. Ah, um foguete que ejeta água, precisa garrafa PET, tinha 4, 5 itens. Depois que eles fizeram as oficinas de foguete, lançaram os foguetes, um mapa mental, precisava de uma cartolina, de tanta setinha que eles faziam. Ou seja, o conhecimento que eles adquiriram foi muito grande, entendeu? Por isso, os professores sempre ficam felizes quando seus alunos ganham medalha. Embora eles não ganhem, o que é uma pena. Pelo menos aqui na UBA. De repente, em outras Olimpíadas ganhem. Com certeza, professor. Acho que esse momento, né, de interação professor-aluno, ele é muito enriquecedor para ambas as partes. Vamos agora à próxima pergunta. Equipe, projeto. Vamos lá. Professor, tem disponível no site algum material? Essa é o participante Antônio Jadson. Tem disponível no site algum material para a preparação dos alunos? Aí, Antônio Jadson, nessa pandemia, cara, a gente tem feito um monte de vídeos, colocando tudo no site do nosso canal do YouTube. Então, bem, canal da OBA.org.br, né? O site da OBA. Aí tem um setor de vídeos lá. Você clica lá que você é jogado para uma listinha de vídeos. Mas também pode ir no nosso canal, lá no YouTube, OBA Oficial. Aí tem várias playlists, listinhas diferentes. Listinha só de live, que a gente participa, participando como essa daqui. Mas tem uma que é só sobre foguete. Então vamos falar de 2 preparações. Porque falou preparar o aluno, pode ser para OBA, pode ser para MobFog. Então, para MobFog, temos lá, colocamos esse ano, nessa época de pandemia. Estamos aqui em casa, né? Então vamos fazer vídeo ajudando os professores. Antes a gente tinha em PDF, foto, né? Sequência de fotos, mostrando como fazer. E agora, com a pandemia, né? Ficar em casa, vídeo, TV, não sei o quê, essas coisas, né? Fizemos um vídeo explicando como fazer o foguete do nível 1. O foguete do nível 1, para você ter uma ideia, é um foguete de canudinho de refrigerante. Deixa eu pegar um aqui. Um canudinho de refrigerante, né? Você tampa a pontinha de canudinho de refrigerante, tá? Põe dentro de um tubinho maior. Se você soprar aqui, ele já vai embora, né? Você tampa a pontinha do foguete, do canudinho, vai como uma zarabatana, né? Mas o aluno já percebe que se ele lançar virado para baixo, não vai para o chão. Se ele lançar para o vertical, cai na cabeça dele. Mas você quer distância, então 45 graus ele vai descobrir, né? Se é aluno do 6º, do 4º e 5º ano, é o foguete do nível 2. Foguete do nível 2, aí já é um foguete que ele mesmo pode fazer, enrolando um tubinho, num caninho de PVC, né? Pode prender o caninho numa garrafa, maior, menor, conforme o tamanho da mãozinha dele, né? Uma tampinha aqui, que pode ser um papelzinho alumínio que ele amassou, ele já consegue dobrar e colar umas empenas aqui. Então, 4º e 5º ano, nível 2. Apertou aqui, vai foguete, meu irmão. É por ação e reação? Não, é por impulsão, né? Mas 6º ou 9º ano, foguete do nível 3. Aí é o foguete garrafa PET. 2 garrafas, uma delas ele vai cortar o fundo, tá? Um barulhinho aqui, não sei se é o meu microfone ou o seu aí, tá? De uma delas ele corta o fundo, e na outra, que está inteira, ele coloca 3 ou 4 empenas, né? Coloca isso daqui na base de lançamento, que em geral é um caninho de PVC, que está preso lá, numa outra base e tal, né? E acopla a bomba de encher pneu de bicicleta. Pode colocar um pouquinho de água aqui, 1/3 mais ou menos, com água. Tudo isso está explicado passo a passo, então, no vídeo que a gente colocou aí no nosso canal no YouTube. Foguete do nível 3, foguete do nível 3. Eu do nível 4, professor. Aí é o mesmo. Mas o propelente aqui é diferente, né? Que é uma mistura de vinagre e bicarbonato. A base é a mesma. Tem que ter um gatilho. Então, a gente explicou tudinho, passo a passo lá.
E explicamos até para o professor, se quiser fazer um foguete a partir de rojãozinho de São João, tá vendo aqui rojãozinho de São João? Aí ele tira aqui a varetinha, tira aqui a bombinha, tira a bombinha, a parte de baixo, o que é? A parte de baixo é o motor, é a parte propulsora da bombinha, né? Tá aqui a bombinha. Quem leva a bombinha lá em cima? Um motor. Motor. Tiramos a bombinha, descartamos adequadamente. Isso daqui vira um foguete. Um foguete. Aqui, um foguete. O que está aqui atrás? O rojãozinho de São João. Está aqui. O rojãozinho de São João. Está aqui. Foguete de papel, que a gente chama. Está lá um filme também, foguete de papel. Uma folha de papel para fazer o tubinho, uma folha de papel para fazer as 3 empenas, uma folha de papel, uma folha de papel alumínio para fazer o biquinho, um pedacinho de canudinho de refrigerante, tá? E, claro, um motorzinho. Como é que lança, professor? Põe a varetinha aqui, enterra no chão, põe o fogo aqui e sai correndo. Ou mais segurança, é claro. Você coloca um squib aqui dentro, é um ignitor elétrico, aí estica um fiozinho aí com 50, 100 metros, bota no terminal da bateria e você joga uma chama de fogo lá dentro. E aí ele vai embora, assobiando e saindo fumaça, tal qual o da SpaceX, uma maravilha. E ainda vai assobiando. E faz um movimento parabólico bonitinho, 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 né? Tudo isso está ali, então, no site do YouTube, da Obo Oficial, no playlist de foguete. Aí, se quiser, dá uma olhadinha lá em aulas. Aí tem várias aulas lá. Aí tem lá também uma série de vídeos mostrando os alunos participando da jornada de foguete em Barra do Piraí. Então, lançamento de foguete, adoidado, aquela coisa toda. Da parte de astronomia, você perguntou como preparar o aluno. Para Mobfoc está tudo ali, então. E para astronomia. Então, as oficinas que a gente faz com os professores, ensinando a ensinar astronomia, também estão ali na nossa seção de vídeos. Ensinamos a usar o Stellarium, né, que é um software gratuito que projeta o céu do passado, do futuro, do Polo Norte, do Polo Sul, de qualquer lugar. E a gente fez 3 aulas que estava explicadinho como usar aquilo lá, entendeu? Planisfério Celeste Rotativo, distribuímos para as escolas aí por vários anos, né? Uma coisinha como essa, mapinha do céu, explicamos como usar. Todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol numa órbita elíptica, é ou não é? E os planetas todos também, é ou não é? Primeira lei de Kepler. Estão do Sol num dos focos, certo? Agora peço para você, desenhe a órbita da Terra corretamente e de olhos fechados. Tá bom, pode abrir os olhos. Mas nem com o olho aberto você consegue fazer corretamente. E a gente ensina o professor a fazer as órbitas dos planetas e dos cometas corretamente, usando 2 alfinetinhos, um barbante, um lápis, é claro, uma folha de papel, uma folha de papelão. E de olhos fechados, fazer a órbita de qualquer planeta e cometa de olho fechado. Certinho. Então, essa é uma das outras oficinas. Uma bola de isopor e uma lâmpada, já mencionei. Explicamos estações do ano, paz da lua, eclipse, solstício, equinócio, tudo que está lá no livro didático do ensino de astronomia básica, a gente explica. Uma bola de isopor e uma lâmpada, né? Dentro do planetário, a gente leva lá o professor dentro do planetário, quando a gente faz o evento presencialmente, né? E quando a gente faz o evento presencialmente, a gente tem até doado uma luneta. Começa daqui ainda, que doamos em 2012, 2011, e ainda sobraram algumas que estamos distribuindo em mãos dos professores, né? Mas isso está lá no site da Obo. Vê lá, no canal do YouTube, Obo Oficial, né? Ou no setor de vídeo. Bem, as provas anteriores também servem para estudar um pouquinho, é bom, né? Tem lá a resposta em PDF, e em breve vai ter em PowerPoint, ilustrado, bonitinho, etc. E estamos comentando as resoluções das provas em vídeo. Então vai ter lá em PDF, vai ter em PowerPoint, vai ter em vídeo também, onde a gente vai estar explicando a resolução das provas. Mais alguma pergunta aí, Fabrício? Ótimo, professor. Essas informações são importantes, né, para professores e alunos, né? Então, tem tudo no site, né? Vamos à próxima pergunta. A participante Dulce pergunta, professor Canali, é possível usar o material da OBA para preparar os alunos para o Enem? Ô, Dulce, eu faço outra proposta para você. Use o material da OBA para preparar os alunos para a OBA.
Porque se ele for preparado para a OBA, ou até para as outras Olimpíadas, de física, de química, de biologia, sei lá, se ele se prepara ou é auxiliado pelo professor para se preparar para as Olimpíadas, concorrer, né, às medalhas dessas Olimpíadas, entendeu? Ele já vai estar preparado para o Enem, né? Ou seja, duas coisas numa só, né? Se preparou para a Olimpíada, aí você vai no Enem, pelo menos o que falar de astronomia, estou feito, né? Porque já sei tudo, né? Então, ao participar da Olimpíada, você estuda muito mais. Você vai ver a prova lá, e aí você vai ver que tem pergunta que envolve geografia, tem pergunta que envolve um pouco de matemática. Então, não é só astronomia e astronáutica, vai precisar de matemática, vai precisar de geografia, e às vezes tem um pouco de história, que está lá, 2019. Aí, no dia 20 de julho, né, que foi ontem, mas há 51 anos, o homem pousou na Lua. Aí tem lá a pergunta, qual era o nome do astronauta que primeiro botou o pé na Lua e falou, né, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Armstrong, Pelé, Canale, Fabrício. Aí, pô, vocês Armstrong, né? Entendeu? Então, prepare-se para as Olimpíadas, que o Enem vai ser tranquilo, hein? Legal, professor, ótimo. Próxima pergunta é a participante Nasa Mari. Professor Canalha, qual a visão do senhor sobre o Brasil hoje no contexto de pesquisa espacial? Aí, o NASA, pô, até lembra, né? A agência norte-americana, né? NASA, vamos fazer um paralelo. Lá em 1969, quando os americanos puseram um homem na Lua, claro, aquilo foi Apolo 11, que significa que teve 10 outros foguetes antes, né? 10 testes, ensaios, aquela coisa toda, né? Teve até 3 que morreram no chão, em teste mesmo, né? A cápsula onde ele estava pegou fogo, né? Depois, primeiro, vamos entrar em órbita da Terra e tal, vamos ver, vamos testar tudo, testar o pouso, aquela coisa toda, recuperação. Agora vamos passar, dar uma volta na Lua e voltar. Agora vamos e pousamos na Lua. Né? Mas isso foi um projeto, não de um governo, não foi do presidente Kennedy. Vamos lá, porque o meu governo vai ser assim, vai ser assado. Foi um projeto da nação, entendeu? Vamos na Lua e vamos, com 3 homens, vamos trazer eles de volta aqui são e salvos, né? E foram gastos bilhões de dólares. Todos os estados tiveram que fazer pelo menos uma peça do foguete, entendeu? E todos contribuíram, né? Então, aquilo era um projeto da nação, né? E conseguiram. Caro toda a vida? Caro toda a vida, entendeu? E no Brasil? É um projeto de nação? Não. É um projeto de governo, mais ou menos, entendeu? É um projeto de Estado. Tudo bem que existe uma agência espacial, aquela coisa toda, mas, da mesma maneira que a gente não tem grandes investimentos na área de educação, de ciência em geral, a gente não tem grande investimento na área espacial. Talvez por uma visão míope dos presidentes anteriores, principalmente dos presidentes da Agência Espacial Brasileira, né? No entanto, estamos num momento diferente, porque temos, pela primeira vez, na Agência Espacial Brasileira, um astronauta que viveu por 10 anos ou mais dentro da NASA e, portanto, foi impregnado pelo espírito tecnológico de alta tecnologia dos norte-americanos e dos russos, quando disseram para ele, você tem 6 meses para estudar russo e conhecer tudo sobre a espaçonave russa para ir para a Estação Espacial Internacional. Né? Então, é um ministro que tem, né, a visão da importância do Brasil estar presente nessa corrida espacial. Pois cada quilograma que você coloca em órbita, né, num satélite, são milhões de dólares, né? Ou seja, numa coisinha de 1 quilograma, você tem milhões de dólares, né, de tecnologia para levar aquilo para lá, né? Então é muito dinheiro, é muita tecnologia. Quem tem não vende, não dá, não empresta. Se quer fazer foguete, descubra como fazer. Quantos países tem constrói foguete em condições de entrar em órbita? Acho que meia dúzia, se eu não me engano. Quantos países tem no mundo? 200 países no mundo, né? Porque não é fácil. É caro? É. E demanda muita tecnologia. Muita gente qualificada
e muito dinheiro do governo de forma contínua, coisa que não tivemos no Brasil. Esperamos que venhamos a ter, né? Por exemplo, esse daqui é o foguete que o Brasil investiu muito tempo, né? E vai ser o troféu a ser distribuído em 2020 para quem participar da Mostra Brasileira de Foguete, né? Está escrito aqui, ó, VLS, Veículo Lançador de Satélite. Então, aqui em cima iria o satélite do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Mas é claro que para colocar um satélite aqui e a gente lançar ele de um local muito privilegiado, que é Alcântara, né? Que permite grandes economias de combustível, esse país tem que pagar muito dinheiro para a gente, né? Entendeu? Então, se a gente tivesse esse foguete funcionando, a gente estaria ganhando muito dinheiro, né? Seria mais uma fonte de riquezas para o Brasil e não só riqueza proveniente da venda de soja, carne, etc. e tal, né? Tecnologia. Mas precisa para isso conhecimento, gente motivada, qualificada, engenheiros, né? Espaciais, e todas as engenharias estão presentes na construção de um foguete, né? Então, eu estou esperançoso que nos próximos anos aí a gente vai ter um fluxo regular de recursos, embora dá para prever que não vai ser no volume necessário, mas Alcântara vai estar aberto para lançamento, aquela coisa toda, já foi dado um passo nessa direção, né? E a gente está colaborando com tudo isso, estimulando alunos, desde o ensino fundamental, até o ensino médio, até o ensino superior, a se tornarem engenheiros para construir os nossos foguetes. Ótimo, professor, muito bem. Então a equipe está entrando no cenário novamente. Grande professor Canali, muito obrigado. Olá, Josiel. Professor Canali, quero agradecer novamente aí, não nos cansamos de agradecer a sua participação. E eu acho que a OBA faz parte da história de muita gente, assim, mas da minha, em especial, acho que conheço o senhor há uns 10 anos, no mínimo. Na época em que, enfim, em outra instituição, eu lembro-me muito que todas as vezes que a gente organizava para a competição, era o maior evento de todos da escola. Os alunos poderiam ter passado 10 meses não prestando atenção na sua aula. Nos 2 meses do foguete, uau! Nunca vi tanta gente interessada em física como nos 2 meses do foguete. Eu acho que essa experiência, não só eu tenho, todos os colegas que fizeram isso, muita gente aqui no chat compartilhou as suas experiências, porque a gente sabe que a física parece tão chata para a maioria. Vamos mostrar que não é. Tem muita alegria, tem muita poesia, tem muito do dia a dia. Então, a gente só precisa de atividades e de gente como o senhor para a gente dar andamento. Professor, eu vou pedir para meus colegas dar um pequeno alô, mas, por favor, vou deixar a última palavra para o professor Canali. Depois que considere um pequeno alô, pessoal, eu vou falar os felizardos ganhadores do drone e da passagem, e depois disso, o professor Canali dá o seu até logo, não é adeus. Kleber, contigo. Bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade para comentar um pouquinho a respeito da preparação de nossos alunos. Todos os amigos que estão aqui presentes fazem parte de uma comissão institucional que prepara nossos alunos para Olimpíadas, professor. O professor Fabrício coordena a Olimpíada Brasileira de Física, eu coordeno a Olimpíada Brasileira de Astronomia, o professor José coordena a Olimpíada de lançamento de foguetes, a MOBFOB. E como a gente faz, a gente trabalha com um ambiente virtual. Então, a gente tem uma sala de aula no Google Classroom, tem um curso em EAD, a gente bota nossos alunos lá, coloca vídeos, simuladores, provas anteriores, eu acho que ele tem uma tarefa para fazer, não é isso? Ele precisa passar por uma atividade em casa, ele tem que fazer uma atividade em casa, pode ter resposta dela, pode ter pergunta dela, perdão, na prova, e o nosso aluno estuda por lá. Então, se o nosso aluno está nos ouvindo, agora, nesse momento, entre em contato com a gente, mande um e-mail para a gente, faneventos@gmail.com, solicitando participação nesse ambiente. Nós temos hoje 61 alunos estudando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia,
E temos também um curso agora paralelo, um curso de astronomia, professor. Ele está caminhando, temos só 18 alunos lá matriculados e estão também se preparando e estudando. A cada 6 aulas, eles fazem uma avaliação. São 30 aulas lá, um curso similar ao curso do professor Alexandre Zabotti, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Sim. O que vamos tentar fazer é institucionalizar isso. E se o aluno não é aluno do IFAM, faça o seguinte, cobre do teu professor. Diz assim, olha, eu escutei uma palestra do professor João Canali e eu quero que você escreva a nossa escola e prepare a Olimpíada para a gente, cobra do teu professor. E se você, colega professor, quiser uma orientação de como faz, conversa com a gente está à disposição de te ajudar. A gente mostra para você o ambiente que a gente preparou, nós já estamos conversando para tentar deixar esse ambiente institucional, levar lá para o nosso ambiente em EAD, e no próximo ano está oferecendo ele como extensão. Então, muito obrigado a todos aí pela presença aí, e faz parte da LIDA. Obrigado, Kleber. Elise, com você. Bom, o que eu vou falar sobre a minha experiência aqui com construção de foguetes? Nossa, é mão na massa. É isso aí. 100% e os alunos adoram. E uma coisa que eu notei, assim, que não é só a física, é a interação, é o trabalho em equipe, eles se juntam. E uma criatividade, é cada foguete que você vê, é cada ideia que eles têm. Então, assim, eles exploram muito as possibilidades. Isso é enriquecedor. É uma coisa, assim, que, uma vez não ter memorizado uma equação do que eu falei. Não olhou em nada, né? E uma coisa muito interessante é que eu faço primeiro o meu foguete. Fiz o lançamento. Faço igualzinho na métrica, mas os deles é incrível. A construção deles voa. Uma facilidade. E assim, é coisa assim, eles têm um talento próprio. E esse talento é que está faltando, às vezes, descobrir na vida e motivar, entendeu? Porque eles podem muito mais do que eles acham que eles pensam que pode. E isso é o que contribui a essas atividades de astronomia. Isso, assim, é uma coisa que eu quero cultivar e levar para muitos mais alunos que tenham essa experiência, porque ela é enriquecedora, com certeza. Obrigado, Elise. Márcio, com você. Márcio, está sem som. Sem som? Agora, vai. Ok. Beleza. Boa tarde, não, boa noite a todos aí, né? Já escureceu. Boa tarde aos participantes aí desse evento aí, que mais de 4 horas de eventos. Eu quero parabenizar o professor Canali pela palestra, pelo trabalho, né? Esse trabalho é árduo, né, professor? Muito árduo. É prazeroso também, é prazeroso. E prazeroso também, né, professor? Mas parabéns aí pelo trabalho, viu? Por fim, eu quero agradecer a todos, né? E também depois, Josiel, eu queria dar um aviso da palestra de sexta-feira. Eu falo agora ou depois? Como é que é? Agora, à vontade. Pode chamar a galera, que sexta-feira vai ter mais NASA, pessoal. Tá? Não acabou não, tá? Nós somos igual Cantiga de Grilo. Educação é isso aí. Ela não tem, deve acabar, ela é sempre dinâmica. Márcio, continua. Vai lá. Exatamente, Josiel. Sexta-feira a gente tem a palestra do professor Rafael Eufrásio, da NASA, e vai falar sobre não existe ciência exata e todas as ciências são humanas, uma perspectiva da astronomia. Tá? Então, na sexta-feira, às 16 horas, agendem né, esse horário para participar conosco. Tá? 16 horas de Manaus, né? 17 horas de Brasília. Obrigado, Márcio. Professor. Fabrício, suas considerações. Então, professor, assim, a minha experiência no que tange atividades com foguete e a própria OBA em si, ela se iniciou em 2010, não é isso? Lá no campus Presidente Figueiredo, não é isso? Justamente com o professor Josiel, e a gente fez um trabalho lá, plantamos uma sementinha, né, que hoje tem outros professores lá que deram continuidade. Nós estamos agora no campus Manaus Centro fazendo esse trabalho, e assim, professor, interagir conosco no sentido de compartilhar um pouco da sua experiência, falando sobre ciências, sobre a OBA e Mobfog, com toda certeza, isso foi muito enriquecedor, e mais ainda, penso que isso será visto como uma fonte de inspiração para todos os nossos estudantes ao longo do nosso Brasil. Então, meus parabéns.
Professor Canalha, o senhor vai ser o último, você vai ser a cereja do nosso bolo, tá? Olá, pessoal. Então, rapidinho, professor, vou falar aqui do ganhador dos prêmios. Sim, fala lá. Mas antes eu quero agradecer, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas da equipe que está aqui, a Elise, o Fabrício, o Márcio, o Kleber, o Alan, que está ajudando a gente por trás, o professor Anglada também, que deu uma força para a gente, os colegas que ajudaram em alguns prêmios, os palestrantes, porque sem vocês nós não teríamos conseguido esse momento maravilhoso, e a gente percebe que a pandemia veio para mostrar para a gente que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que fazer diferente, que a gente não pode mais ser só um professor em quatro paredes, que o mundo mudou. A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer diferente, porque a expectativa dos alunos e a forma de aprender, de alguma forma, vai ser diferente. Nós estamos aqui para aprender, então a gente pede desculpa por erros, por falhas, lembrando, não somos profissionais, não somos youtubers, viramos a força, mas estamos aqui para divulgar conhecimento, com erros e acertos, estamos tentando, vamos chegar lá. E se tivesse tambores, eu ia pedir para o Alan ruflar os tambores, mas não tem. A escolha foi a forma mais simples que a gente conseguiu de escolher, e ela foi baseada na última frequência, que foi a frequência especialmente feita para a palestra do professor João Canali, e ele escolheu alguns números, a gente pediu vários números para uma eventualidade de não conseguir que fosse o primeiro. Então, o primeiro número que o professor João Batista Canali escolheu para o drone foi o número 125. E esse número teve a sorte de ser já premiado. Então, ruflem os tambores, vocês vão ver aí o ganhador ou a ganhadora do drone. É a Vitória Régia Abreu de Magalhães. Ela é de Manaus, no Amazonas, e foi o número escolhido pelo professor. E essa escolha foi feita em função do momento em que ela assinou a lista de frequência, que é extremamente aleatório, a gente não poderia saber quando nem como seria. Nós temos a prova disso e vamos passar a prova para todos que pedirem, só não consigo projetar aqui porque eu tentei várias vezes, por algum motivo não estou conseguindo projetar uma tabela do Excel. Tá? Então, Vitória, a gente vai te contactar, mas se você quiser, já pode contactar a gente e a gente vai enviar esse drone diretamente para a sua casa. Agradeço em especial aos colegas que disponibilizaram um pouco dos seus recursos financeiros, a Elise, o Fabrício, e o professor, esqueci o nome dele, nosso corretor de ensino, Pinheiro, perdão, nosso corretor de pesquisa e graduação. Tá? Muito obrigado mesmo, pessoal. E agora, de novo, ruflando os tambores, a passagem ida e volta. Quem foi? Aline Vitória Oliveira da Silva, que esse tinha que ser do Amazonas. Então, é de Itacoatiara, um município no interior do Amazonas. Ela foi a escolha do número 181, e a gente vai contactá-la, lembrando que essa passagem tem um período aí, porque é quando houver a possibilidade da Aline participar de um evento acadêmico, pessoal. E tem um pequeno detalhe, se a Aline, por algum motivo, desistir de participar de algum evento acadêmico, a gente vai passar para os próximos números e vai contactar, porque só é possível utilizar num evento acadêmico, tá? De novo, muito obrigado ao nosso diretor, Edson, ao nosso reitor, Venâncio, e a todas as pessoas que nos prestigiaram, em especial aos nossos palestrantes. Professor Canali, a palavra final é sua. E uma até breve, hein? Ok, bem, já falei bastante, né? Mas se me deixar, eu fico aqui mais meia hora falando. Mas eu vi que a professora, né, mencionou a empolgação dos alunos e tal, que talvez eles não se lembrem nenhuma das equações estudadas, mas eles nunca vão se esquecer que lançaram foguetes, né? Da mesma forma que eu não me lembro de nenhuma das equações que meu professor lá do curso de métodos, não sei o quê, nos ensinou quando eu estava começando o mestrado, né? Mas ele colocou os 6, 7 alunos dentro de uma Toyota velha, barulhenta, e levou a gente para visitar o Laboratório Nacional de Astrofísica. Cara, a primeira vez que eu tinha entrado num observatório profissional no alto da montanha, aquilo foi impressionante, né? Falei, pô, estou na profissão certa, né? É isso que eu quero fazer mesmo, né? Astronomia, etc. Né? E estou certo, caros colegas e professores que nos ouvem, ou nos ouvirão, que de tudo aquilo que a gente fala para os alunos, muito pouco vai ficar. Mas aquilo que eles fazem, né?
constroem com as próprias mãozinhas, mediante a nossa orientação, nosso estímulo, nunca mais vão se esquecer e talvez continuem a fazer, mesmo depois que saírem das nossas universidades, das nossas disciplinas, dos nossos cursos. Entendeu? Porque alguns vão gostar tanto que vão lá para a universidade, vai continuar fazendo foguete lá, vai para o mestrado, vai para o doutorado, vai fazer foguete ainda, né? Porque foi viciado, né, em fazer foguete, em envolver toda aquela tecnologia necessária para o bom desempenho de um foguete, como este daqui, por exemplo, propaganda, né? Vice-campeão desse ano lá em Barra do Piraí, é o VS-B30, o foguete que o Brasil tem suborbital, né? Mas que voa perfeitamente. O foguete que a equipe brasileira lançou nos Estados Unidos, aqui está uma miniatura dele, a pontinha vai ser dourada, vai ser o foguete de menção honrosa para as equipes que forem lá em Barra do Piraí. Portanto, meu amiguinho, professoras e alunos, vamos preparando seus alunos, continuem preparando seus alunos, né? Porque tem pandemia que vão ficar de braço cruzado, né? Assim como estamos aqui fazendo essas atividades. Porque se você for lá em Barra do Piraí, você vai voltar com o seu troféu e vai aprender a fazer foguetes até de propelente sólido. No ano passado, 2019, os professores fizeram e lançaram esse foguete, onde eles prepararam também o propelente que vai aqui dentro, que é uma mistura de açúcar. Quando é live que o senhor vai nos ensinar? Quando? E nitrato de potássio, para você ter uma ideia. Isso daqui some nas nuvens. Uau. E cada professor fez no ano passado e lançou. Além do que o professor fez, o foguete de papel também, os alunos também fizeram, né? Ou seja, a gente vai dar ferramentas para o professor ir muito além do foguete garrafa PET. Porque a gente não quer ficar a vida toda lançando foguete garrafa PET, ou não é, Josiel? É verdade, é verdade. Temos que evoluir. Exatamente. Então, alguém falou em semente aqui, professora, né? Plantamos uma semente lá em Presidente Figueiredo, não foi? Isso. Pois é. A gente tem um professor de biologia, que, portanto, é um grande amigo das sementes, né? Que desenvolveu um projeto chamado Semente Científica. Então, esse foguete aqui é já um fruto dessa árvore, dessa semente que ele plantou, que ele está desenvolvendo conosco. Acho que aqui tem um outro aqui, ó. Um outro foguete. Aqui é o motorzinho dele aqui, ó. Olha o motorzinho dele aqui, ó. Mas o professor prepara o que vai aqui dentro e tem que ser expelido por essa tubeira. Aqui, ó. O caninho de PVC, tá? E a gente vai fazer uma frota de foguetes de diversos diâmetros e comprimentos e vai até ter foguete com paraquedas. Já queremos o manual, professor, por favor, queremos começar já. E aí a Mostra Brasileira de Foguete não vai ser apenas um foguete para o ensino médio. O ensino médio vai ter uma opção, várias opções, ele vai ter um leque de opções. Eu quero concorrer nessa modalidade, nessa, naquela, eu quero concorrer em todas elas. Ou seja, a gente vai ter foguete que vai ser lançado na vertical também, vai cair de paraquedas, foguete com tubinho PVC de 20 milímetros, de 25, de 32, de 40 milímetros de diâmetro, de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. É um foguete que desaparece nas nuvens. Então, a gente vai dar um bom empurrão para o pessoal do ensino médio, de forma que quando eles chegarem no ensino superior, já vão estar construindo foguete para 3 quilômetros no mínimo de altura, entendeu? Então, mas continuem com a gente, que vocês vão chegar na Lua logo. Nem que seja com foguete como esse aqui, mas vai fazer, entendeu? Muito obrigado, professor. Muito obrigado e muito obrigado a todos. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Até breve, pessoal. Bom trabalho. Hein? Tchau, gente. Obrigado. Tchau a todos. Até sexta, pessoal. Tchau, professor. Tchau.